Bom dia, paz do Senhor. Hoje é dia 15 de dezembro de 2024, um domingo. Estamos começando mais um momento João 3:30, que ele cresça, que eu diminua. Eu vos falo aqui a missionária Ana Giralbando. Como de costume, vamos estar orando. Logo em seguida, vamos estar passando para a palavra de Deus aqui no momento João 3:30, que ele cresça, que eu diminua. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora entra na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, os chamados, tem confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Se eu posso estar indo de encontro, guardando, livrando, cortando um laço, desfazendo toda a brada das trevas, entrando com providência, com socorro. Porque o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor e adoração. Ah, Paizinho querido, corta o laço, quebra o arco, desfaz todas as obras das trevas, toda obra de feitiçaria, de bruxaria. Deus joga por terra o misticismo, o engano. Visita, Pai, aquelas pessoas que estão no hospital internadas. Visita as crianças, Pai, que estão precisando de uma vaga na UTI, um leito, eu não sei, Pai. Crianças que estão com dores, que estão enfermas. Que o Senhor possa estar indo de encontro, guardando, livrando. Visita idosos que são espancados, abusados, maltratados. Mulheres, Pai, que estão em cárcere privada, Pai. Mulheres que estão sofrendo abuso físico e emocional, Deus, eu não sei, mas que o Senhor possa livrar os motoristas de carro, ônibus, vans, aplicativo, que o Senhor possa livrar do acidente nas BR, é o que eu te peço neste dia, Senhor, muitas pessoas de férias, muitas crianças, adolescentes, guarda na praia, livra do afogamento, livra do acidente, meu Deus, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Aleluia, né? A gente está aqui hoje em Gênesis 5, e diz assim, esse é o registro da descendência de Adão, quando Deus criou o homem, a semelhança, Deus o fez homem, Deus o fez homem e mulher, os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem, né? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Nessa hora eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, somente aquilo que falar aos nossos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos lá? A palavra do Senhor diz assim, oh, glória a Deus. E é o registro, a descendência de Adão, né? Após, né, Sete, porque a gente sabe que Caim matou Abel, e ali tinha somente a descendência de Caim. E a descendência de Caim não era uma descendência dependente de Deus, era uma descendência má, era uma descendência assassina, era uma descendência orgulhosa, era uma descendência que tinha autoconfiança, eles não tinham dependência de Deus. A gente vê que o filho dele, Lameque, chega para sua esposa, para suas esposas, ou seja, ainda entra a bigamia, né, no meio dessa situação ali no capítulo 4, que ele fala assim, olha, matei um homem porque me feriu e um menino porque me machucou, né? Então, assim, o mesmo modo operante do pai, ele mata, né? A gente vê que ali é uma descendência totalmente deturpada. A gente vê que mesmo eles tentando fazer coisas diferentes, né? Jabal, que criou tendas e fez a tenda e os rebanhos, ou seja, passou a ter, como eu posso dizer, casa fixa, né? Moradia fixa. Aí Jabal é o pai das moradias fixas. Jubal, né, outro filho dele, ele aprendeu a tocar harpas e flauta. Quem fazia harpa e flauta, as músicas. E a gente vê também que mais pra frente teve Tubal Caim, tá? Que fazia como é que se diz? Era ferramentas, tá? Tubal Caim era ferramentas. Então a gente vê que Deus, né, mesmo Caim, né, a sua descendência tentando firmar, eles eram autodependentes, eles tinham alta confiança, eles não eram dependentes de Deus, tá? Então, assim, a dependência, então, assim... Então, a gente vê que Caim, né, a descendência de Caim, tentava ali, né, mas era uma descendência que entrou a bigamia, a poligamia ali, né, ele tinha várias mulheres, né, não era monogâmico como Deus, né, então ele já não seguia, apesar que já tinha quebrado regras, né, matando seu irmão. Então a gente vê que é uma descendência totalmente deturpada. Então diz assim que no finalzinho começa, a Eva conhece Adão e tem um filho chamado Sete e começa a invocar o nome do Senhor. Então passa a ter, né, duas tipos de descendência. Descendência de Sete, que é uma descendência que era dependente de Deus, que é da onde veio a linhagem de Jesus, e passa a ter a descendência de Caim, que é a descendência do mal, essa soberba, autoconfiança, eu posso, eu faço, eu vou, eu tenho, eu sou, entendeu? Tem um monte de gente assim. Dentro da igreja tem um monte da família de Caim ainda. E não é dependente de Deus, é dependente do seu braço, da sua força. Deus, ele não quer isso, quer que sejamos dependentes dele. E diz assim, descendente de Adão. No 5, e este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem,
tá? Aí diz assim, quando Deus criou o homem, a semelhança, o Deus o fez, homem e mulher, e o criou. Quando foram criados, Deus abençoou e chamou o homem. Então, Deus abençoou o homem, né? Deus abençoou Adão, Deus abençoou Eva, Deus deu poder para Adão colocar o nome de todos os animais, Deus tirou Eva da sua costela, depois fechou com carne, então a gente viu todo um contexto. Então a gente vê que Deus, ele vem, né, falando, né, dos seus relatos, começando ali a falar de Gênesis ali, como começou a humanidade. E aí diz assim, aos 130 anos, Adão gerou um filho, sua semelhança conforme a sua imagem, deu-lhe o nome de Sete. Por que semelhança conforme a imagem? Porque o filho, seu filho, já não é mais conforme a imagem e semelhança de Deus, é conforme a imagem e semelhança de quem? De seu pai, Adão, tá? Então, o homem decaído passa a ter a imagem de, de Adão, não mais de Deus, tá? Então, a gente tem que entender isso, tá? Nós não somos imagens, passamos a ser, aqui, ó. Aos 130 anos, Adão gerou um filho, sua semelhança. Semelhança de quem? De Adão. Adão, homem caído, pecador. Conforme a sua imagem, deu-lhe o nome de Sete. Por quê? Porque Adão havia pecado, tá? E a sua semelhança, conforme a sua imagem, assim como Deus criou o homem, a sua imagem, perfeito, também Adão, pecaminoso, teve um filho segundo a sua imagem, imperfeita. Tá entendendo? Deus criou Adão a imagem perfeita. E Adão teve Sete, seus demais filhos, segundo a sua imagem imperfeita. Então, a gente vê que aos 130 anos, Adão gerou um filho, sua semelhança conforme a sua imagem, dele o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Então, naquela época, vivia muito tempo. A gente não sabe se essa longevidade aqui, né, dos primeiros capítulos, são uma função literária ou algo, ou um título de convenção, mas eu não sei, eu sei que Deus, a Bíblia está expressando isso e eu fico com o que a Bíblia diz, tá? Porque o quê? Porque assim, a queda do homem, né, fez com que o juízo divino viesse. E o juízo divino vindo, o homem passou a não ter acesso à vida eterna. Então, é o preço do pecado, tá bom? E diz assim, aí o que acontece? 905 anos ele morre. E aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. E viveu ao todo 912 anos e morreu. Provavelmente pode ter vivido tudo isso? Pode, eu creio, porque a Bíblia diz. Por quê? Porque estava começando o povoamento da terra, da humanidade, tá? E aos 90 anos, ele gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, ele viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 905 anos. Aos 70 anos, Canaã gerou Malael, e depois que gerou Malael, Cainã viveu 804 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 910 anos e morreu. E aos 65 anos, Malael gerou Gerade, depois que gerou Gerade, Malael viveu 830 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 895 anos e morreu. E aos 162 anos, Jared gerou Enoque. E depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas e viveu 966 anos. Esse Enoque gerou quem? Enoque. Jared viveu, né? E aí diz assim no 21. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus, né? 300 anos, gerou outros filhos e filhas. Então, assim, Enoque, ele andou com Deus, tá? É algo diferente. Igreja, me chama muita atenção que a gente vê, assim, que a expressão aqui, a palavra andou com Deus, né? Ela é diferente de viver com Deus, tá bom? Então, assim, ele tinha andado, ele estava junto com Deus ali, naquele momento ali, né? Quando você anda, você está junto, você está lado a lado, né? Agora, às vezes, viver é diferente. Igual aqui, às vezes você vive numa casa com seus parentes, com a família e não tem vínculo nenhum, né? Quantos irmãos se odeiam, não tem vínculo, né? E agora andar é diferente. Agora tem aquele irmão que você anda junto, que você conversa, que você tem mais conexão, né? Então, Enoque andou com Deus, né? Ele tinha uma intimidade com Deus. Ele tinha uma vida com Deus.
Isso é muito importante, vem nos mostrar que nós temos que ter, nós temos que andar com Deus, nós temos que estar lado a lado com Deus. É muito importante nós andarmos com Deus, porque mostra até onde a gente está conectado, até onde a gente confia em Deus, tá? Porque viver com Deus é uma coisa, andar com Deus é outra coisa. Igual tem um monte de pessoas que vivem dentro da casa de Deus, mas não andam com Deus. Isso é muito sério, igreja. Porque a gente tem que andar. O andar com Deus requer renúncia. Quando você vive, você não vai renunciar. É muito difícil você renunciar. Eu vivo aqui com Maria. Eu não quero dar para ela esse prato. Mas se eu ando com Maria e a necessidade dela é a minha necessidade. Então a gente tem que entender isso. Vamos continuar. E no 23. E viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Então Deus tomou Enoque para si. A igreja é muito sério. Ele andou com Deus na Arabandaçu e Deus o tomou para si. E comigo e com você nos dias atuais, a gente tem que andar com Deus, a gente tem que andar com Jesus, a gente tem que ser cheio do Espírito Santo, porque se a gente andar com a Trindade, a gente vai a gente vai ter uma eternidade com Deus. A gente não pode viver uma vida sem intimidade, sem andar com Deus. Você não pode viver na casa de Deus se você não tem respeito, se você não tem comunhão, se você não tem renúncia, tá? É muito sério. Nós temos que ter esta certeza sempre em nossa vida. Você vive com Deus ou você anda com Deus? Porque tem um monte de gente que vive com Deus, mas não anda com Ele. Vive, mas não anda. Vamos continuar. E aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 960 anos e morreu. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho e deu-lhe o nome de Noé. Olha só. Você vê? A descendência de Sete, a descendência de Noé. Então, a gente vê que a descendência ela vem atrelado à descendência que vai ter pessoas que obedecem a Deus. Porque no dilúvio tinha pessoas da descendência de Caim e tinha pessoas da descendência de Sete. Mas tinha pessoas da descendência de Sete também que não andava com Deus, mas que vivia com Deus. A gente vai ver mais pra frente. Porque se andasse com Deus, igual Noé andou, eles estavam dentro da arca. Ô, igreja. Há uma diferença entre andar e viver com Deus. Viva com Deus. É bom, mas andar com Ele é melhor ainda. Porque quem anda ouve, quem anda obedece, quem ouve entende, quem anda renuncia. Quem anda sabe o que a pessoa requer de mim, de você. Quando você anda com seu marido, você anda com seus filhos, você sabe. Eu peço a Deus que me dê sabedoria para andar com os meus filhos. Porque às vezes a gente está aqui no ambiente, a gente vive com os nossos filhos, a gente nem anda com eles, a gente nem sabe do que se passa. E é real, tá? Hoje em dia é muito real isso, né? Eu ando muito com meu filho de 4 anos. Os meus filhos de 9, o de 14 e o de 18. Não, a gente vive junto. A gente senta, conversa, bate papo, mas a gente não anda junto, né? E a gente acaba perdendo. Deus, Ele quer que a gente ande junto, não só vive, tá bom? Esses dias mesmo, deixa eu ver, hoje é domingo, né? Foi na sexta-feira. A minha filha falou, ai mãe, eu preciso de umas roupas assim e tal. Eu falei, filha, pega lá no meu guarda-roupa, eu tenho. Aí ela pegou e começou a vestir, colocar minhas roupas. Vai, que tem dia que ela fala que minha roupa é feia, né? Aí pegou, e a gente teve ali a gente tava junto ali, uma conexão, eu achei muito legal, né? Foi muito bonito. Aí minha esposa falou, nossa, né? Ela usando sua roupa, e olha que eu tenho 1,60 m, minha filha tem 1,75 m. Ela tem 14 anos, mas é um mulherão, mulherão. E ela botava meus vestidos e eu achei tão bonito, porque a gente tava andando junto, a gente tava na mesma conexão. Mas muitas vezes a gente vive dentro de casa e não anda junto, né? E Deus, Ele requer, até pra mim neste dia de hoje, né? Refletir mais sobre isso, sobre pais e mães. Andar com Deus. Nossa, vai dar uma pregação em tanta, viu? Vou até marcar aqui. Aí, né? Aos 182 anos, Lameque gerou um filho e deu-lhe o nome de Noé e disse, Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos causadas pela terra que o Senhor amaldiçoou.
E no 30, depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas, e viveu ao todo 777 anos e morreu. E aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé, né? Olha a descendência, né? Com 500 anos. Então, você imagine quando Noé, né? Ele fez a arca ali depois, já estava, acho que com quase 700 anos, 600 e pouco, né? Muito tempo, né? Então, é uma história, né? De sobrevivência. É uma história que começa a contar, né? Que a família de Noé é que sobrevive após o dilúvio, né? Então, assim, são coisas que Deus, ele vem, assim, aí, como eu posso dizer? Bem minuciosamente nos mostrar que a gente tem que andar com Deus, tá bom? A gente tem que andar com Deus. Até aqui me deu o Senhor, que vocês tenham um domingo abençoado, uma semana abençoada, né? Em nome de Jesus, né? É o que eu peço. Vamos andar com Deus? Deus abençoe e ficar na paz. Ô, glória!